Olá, tudo bem? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. O Espírito Santo hoje fala pra gente sobre as bênçãos de Abraão. Paulo escreveu no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, sobre as bênçãos de Abraão. Paulo viu a necessidade de falar sobre as bênçãos de Abraão para aquele povo em Gálatas. Paulo viu que aquele povo estava passando uma miséria, vamos dizer assim, uma escassez, uma necessidade. E Paulo lembrou para eles que nós somos o quê? Herdeiros da promessa de Abraão. A promessa que Deus fez para Abraão, Deus quer cumprir na minha vida e na sua vida. Deus falou com Abraão, só de você tocar as sandálias dos seus pés nessa terra, eu te darei. Deus tem uma terra para nos dar. Deus deu segurança para Abraão e Deus também quer dar segurança para cada um de nós. Eu não sei qual a sua necessidade hoje, mas as mesmas promessas que Deus deu, falou e fez com Abraão, Deus, meu irmão, também quer fazer na nossa vida. Entanto que Paulo falou no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, da seguinte forma: para que a bênção de Abraão chegue aos gentios, por Jesus Cristo, para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Quando a palavra fala de gentil, a palavra está relatando a mim e a você, que um dia, meu irmão, nós sim éramos gentil. Mas a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, automaticamente nos dá o direito de participar dessa promessa. Mas só, meu irmão, que da mesma forma que Deus tem um objetivo em cumprir essa promessa na nossa vida, o diabo também tem um objetivo de tirar essa promessa da nossa vida. Porque o diabo, ele sabe que se você, meu irmão, viver a palavra, essa promessa vai chegar em você. Essa promessa vai se cumprir na sua vida. Então o diabo, ele quer fechar essa porta. O diabo, ele quer mostrar para as pessoas que elas são incapazes, que elas não merecem as bênçãos. Entanto que hoje o Espírito Santo nos dá dois exemplos de duas pessoas que o diabo colocou na mente deles que eles eram incapazes de receber essa bênção. Aos olhos da sociedade, eles realmente eram incapazes de receber essa bênção. Só que nós, meu irmão, não temos que olhar com os olhos, vamos dizer assim, do mundo, com os olhos dos outros, mas nós temos que olhar com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. No livro de Lucas, capítulo 19, vai estar falando de um moço chamado Zaqueu. O interessante é que a palavra fala que Zaqueu era o quê? Um publicano, ele era um cobrador de imposto. Só que Zaqueu, meu irmão, ele fez diferente. Zaqueu ouviu falar de Jesus, e quando ele ouviu falar de Jesus, a palavra fala que Zaqueu correu mais do que a multidão. Quando Zaqueu correu mais do que a multidão, chegando lá, ele, vamos conjecturar a palavra só para a gente entender, ele viu que ele era baixinho e que Jesus não iria ver ele. O que Zaqueu fez? Ele subiu para cima de uma árvore. Jesus imediatamente já sabia e já tinha visto ele no momento que ele estava correndo. Jesus pegou e viu ele lá de cima daquela árvore. Jesus falou bem assim: Zaqueu, desce daí, que importa que eu poso na sua casa, que eu entro na sua casa, que eu habito com você na sua casa. Então hoje o Espírito Santo está falando da seguinte forma: eu hoje quero entrar, eu hoje quero habitar, eu hoje quero posar na sua casa. Hoje eu quero entrar na sua casa, ver as suas necessidades, ver os seus lamentos, ver o seu sofrimento, porque eu quero fazer milagre na sua vida hoje, porque nós, meu irmão, herdamos essa bênção. Aí Jesus falou bem assim: verdadeiramente esse é um filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Porque nós, meu irmão, temos a promessa de Abraão. E aí, meu irmão, essa promessa de Abraão foi válida para ele. Entanto que no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 17 e 18, fala bem assim: e ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: o que tens, Agar?
Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Versículo 18: ergueu-te, levanta-te o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Da mesma forma, olha para você ver, da mesma forma que por muitas vezes a gente pode até mesmo falar que Isaac era uma pessoa indevida de receber essa bênção. Deus, meu irmão, por ele ser filho de Abraão, Deus colocou as bênçãos de Abraão na vida dele. E ele foi sim pai de grande multidão também. Ele teve sim muita riqueza. Entanto que a palavra, meu irmão, nos mostra que eles estavam em um deserto. E hoje você também pode estar em um deserto. E hoje Deus está trazendo essa palavra falando, meu irmão, que da mesma forma que Deus fez com Isaac, fez com Zaqueu, fez com Abraão, vai fazer com você também. Mas o interessante é, quando a palavra no livro de Lucas fala que Zaqueu correu mais do que a multidão, o que seria? Por que Zaqueu correu mais do que a multidão? Sabe, nos leva a entender que Zaqueu se esforçou mais do que a multidão. Então hoje o Espírito Santo chama a nossa atenção para a gente se esforçar mais do que a multidão vamos dizer assim, das pessoas do mundo. Sabe, meu irmão, se você lê a Bíblia, se esforça para você ler mais a Bíblia. Se você está orando, se esforça para você orar mais. Se você, meu irmão, no ambiente que você trabalha, você já se esforça mais. Então hoje, meu irmão, Jesus habitou, Jesus pousou, Jesus entrou na casa de Zaqueu porque ele se esforçou mais. Então hoje o Espírito Santo está falando da seguinte forma: nós temos a promessa de Abraão, mas nós temos que se esforçar. Nós temos que correr contra essa multidão. Multidão de quê? De problemas, vamos dizer assim, de dificuldade, de enfermidades e muitas outras multidões. Quando falamos de multidão, são multidões de problema. A Bíblia fala que um abismo chama outro. A Bíblia fala que quando fala de um abismo chama outro, um problema vai chamar outro problema. Já é automático, porque vem um problema, automaticamente em cima daquele problema vem outro. Então são o quê? As multidões de problemas. Nós temos que correr mais do que essa multidão de problemas. Sabe, meu irmão, eu não sei qual dificuldade, qual problema que você está enfrentando hoje. O diabo ele tem um propósito de colocar na sua mente que você não merece receber as bênçãos de Abraão. O diabo ele quer entrar na sua mente e falar que você não merece, que você é incapaz, que essas bênçãos não vão chegar para você. Mas chegou para Ismael, chegou para Zaqueu. Aos olhos humanos, essas pessoas eram incapazes de receber a bênção. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ismael, ele também, meu irmão, se você for analisar e ler a palavra, vamos dizer assim, os inimigos do povo de Deus se tornou de Ismael. Mas Deus, meu irmão, ele é fiel em cumprir a palavra. Se a palavra fala que nós, meu irmão, vamos herdar a promessa de Abraão, nós vamos herdar a promessa de Abraão, porque Deus, meu irmão, ele não muda. A palavra fala que Deus é imutável. Imutável é porque não muda. Por isso, meu irmão, que a palavra fala, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Todas as promessas que estão aqui na Bíblia, Deus vai cumprir na minha vida e na sua vida. Só basta, meu irmão, nós acreditar que Deus tem o poder de fazer isso. Então hoje, meu irmão, o Espírito Santo está me trazendo o seguinte aqui. A mulher do fluxo de sangue, ela só foi, meu irmão, curada daquele fluxo de sangue, liberta daquele fluxo de sangue, porque ela viveu a fidelidade de Deus. Ela falou bem assim, se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Aquilo foi a fidelidade. Ela acreditou que só de ela tocar em Jesus, nas vestes de Jesus, ela seria curada. Aí Jesus foi e falou com ela. Pela sua fé, por você ter acreditado na fidelidade de Deus, você foi curado. E hoje, o que você está precisando de ser curado? Hoje, qual o milagre que você quer? Só basta você viver a fidelidade de Deus.
Amém, meu irmão? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Eu convido você para receber Jesus como o Salvador da sua vida, porque a volta de Jesus, ela é real.